Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom estar juntos aqui essa noite, como casais, para ouvir a palavra de Deus. Eu espero que seja esse o nosso principal objetivo, né? Estarmos aqui para, como família, ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós. É uma noite especial, amém? Só você já estar junto aí com o seu cônjuge já é uma bênção, né? É a bênção ou não é bênção? Amém? Então, estamos juntos, né? Só marido, mulher, nesse momento, como casais para cultuar ao Senhor. Uma noite abençoada. Não está muito quente hoje, né? Já fez calor, a chuva chegou, já está melhor. Daqui a pouco a gente vai ter um jantar, né? Então, é uma bênção estar juntos essa noite. E nada melhor do que louvar ao Senhor, como já fizemos, né? Louvarmos juntos e agora termos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, se colocar de pé. Vamos ler Gênesis capítulo 2. Eu gosto sempre de usar o livro de Gênesis, lá no início, no capítulo 2, para nós falarmos aí sobre casamento, sobre o projeto de Deus, o plano de Deus, de nos fazer marido e mulher, família do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 18, e depois vamos ler versículo 21 até o versículo 25. Gênesis 2, 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E versículo 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez te agradecemos por estarmos juntos essa noite, por termos passado esta semana na tua presença, e nesse dia podermos já ter desfrutado de tantas coisas boas. E aqui chegamos à noite na tua casa, para ouvir tua voz, para cantar louvores, para ter comunhão. E isso é uma bênção para cada um de nós. E nesse momento, Pai, queremos dar toda a atenção à tua palavra, aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, porque queremos aprender do Senhor, para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para o bem da nossa família, para o bem do nosso casamento. Por isso te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, ministra a palavra a cada um de nós, para que possamos, nesse dia, ouvir a Tua voz. É isso que queremos. E para isso oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amados, esses dois textos, né, já perdi a conta de quantas vezes falei sobre esses textos, tanto em cultos de casais, quanto nos casamentos, né, que eu tive a alegria de realizar, porque sempre é importante voltar à origem. Nós temos que entender a origem. O livro de Gênesis exatamente significa isso, o livro da origem. A origem de todas as coisas, onde o Senhor nos criou, onde o Senhor nos formou e já traçou um plano para nós. Você vê na narrativa aqui do texto que Deus já viu a necessidade e já traçou um plano para o homem, né, desde esse momento da sua criação. Então, a primeira coisa importante é, nós não somos criados por acaso, né? Você não está aí por acaso, foi Deus que criou você. E a esposa que você tem também não é por acaso, foi Deus que entregou, que trouxe, que fez e formou para cada um de nós, né? E essa origem é importante que a gente tome conhecimento dela, porque o versículo 18 diz que Deus vê a necessidade do homem. Não é bom que o homem esteja só. Quem viu essa necessidade foi Deus. Interessante, o homem já estava criado, mas não foi o homem que foi lá reclamar com Deus. Senhor, estou aqui tão sozinho, né, nesse paraíso maravilhoso, tem tantas árvores, tantas coisas boas, mas eu vejo cada bichinho com a sua bichinha, e eu não tenho nenhum,
Não, não foi assim que aconteceu. Não diz a Bíblia que houve da parte do homem nenhum tipo de reclamação, mas sim Deus percebeu, Deus olhou para o homem e percebeu a necessidade e disse, não é bom que ele esteja só, e decide então criar aquela que iria ajudar, queria estar ao lado, queria ser junto com o homem nessa caminhada, não é? Então Deus providencia a mulher para o homem, não é o homem que corre atrás da mulher. Isso aí já começa a nos ensinar algumas coisas, né? Porque hoje está todo mundo correndo atrás de todo mundo, né? Já viu como é que está o mundo hoje? Os jovens como é que estão doidos por aí, né? Todo mundo desde pequenininho já é ensinado que tem que correr atrás de alguém. A gente às vezes já cria até o filho ensinando isso para o filho, né? Que ele tem que correr atrás de alguém, que não pode ficar para titio nem titia, que não pode ficar no desespero, que ele tem que dar o seu jeito. Mas a Bíblia diz que é Deus que providencia. Amém, irmãos? De repente, a gente mete os pés pelas mãos, e está aí, talvez, alguns casamentos até tenham problemas, porque a gente esqueceu desse princípio de Deus, que é Ele que providencia, e não é a gente que corre atrás, não é? Deus é que percebe a necessidade. E quem confia em Deus, entrega ao Senhor a sua necessidade. Você crê que Deus supre a necessidade? Em todos os sentidos? Então, por que não vai suprir nesse também, que é tão importante, não é? A companhia, a divisão da vida e a pessoa que vai estar conosco para sempre? Também isso é projeto de Deus e operação da vontade de Deus. E Deus criou a mulher a partir do homem. E aí eu queria falar com um homem agora essa noite. Você que reclama da sua mulher. Tem algum homem aqui que reclama da sua mulher? Ninguém vai ousar dizer isso, né? Ninguém vai ousar levantar a mão e dizer, sou eu. Não, né? Mas tem homens que reclamam das suas esposas, né? Que tem ali suas razões, seus motivos para reclamar. Queria dizer que pela Bíblia você não tem motivo nenhum, porque ela veio de você. Então, se ela é ruim, é porque você é ruim. Né, irmão? Ela é parte de você, ela foi tirada de você, o que saiu de você é que não presta, né? Então você que não presta. É ou não é? Se ela saiu de você, você a reclama dela, mas ela veio de dentro de você. Então não tem jeito, né? A gente não tem essa oportunidade de reclamar. Eu creio que Deus faz as coisas de forma maravilhosa, né? Então ela foi feita de nós e não há o que reclamar. Mas através do casamento, veja, logo depois que Deus cria, vê a necessidade, forma, faz, Ele já institui o casamento. No versículo 24, na visão de Deus, Ele já define o que é o casamento. Ele disse, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a definição de Deus para o casamento. E logo em seguida diz, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mostrando então que a unidade perfeita é visualizada por Deus no casamento e a intimidade completa também é contemplada por Deus no casamento. Não há lugar para vergonha, não há lugar para meu e seu, somos uma só carne, não há lugar para meu time e seu time, o que é meu, o que é seu, porque é uma só carne, segundo a visão do Senhor, e não há lugar para vergonha. Amém, irmãos? Não tem vergonha no casamento. Ambos estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam experimentando uma unidade que foi proclamada por Deus desde o princípio, desde a criação. E o que eu queria, na verdade, essa noite enfocar com os irmãos é o casamento como um presente de Deus. Na verdade, é esse o título da mensagem. Casamento, um presente de Deus. Você já parou para pensar no casamento como um presente de Deus? A gente tantas vezes busca ao Senhor querendo alguma coisa de Deus, né? Buscando uma bênção de Deus, mas Deus te deu uma bênção. Você que é casado já foi tremendamente abençoado. Amém, irmãos? Você é casado, você desencalhou. É ou não é? Você já foi tremendamente abençoado por Deus. Deus te deu um presente, e esse presente está aí do teu lado. Está aí do teu lado. É o presente maravilhoso que Deus deu a você. E é interessante que tudo que Deus nos dá é bom. Deus criou todas as coisas, depois colocou o homem ali, e a Bíblia diz que tudo que Deus criou era
bom, era bom demais, porque tudo que Deus nos dá é muito bom. Então Deus não te deu uma porcaria, Deus te deu algo muito bom, e esse algo muito bom está aí do seu lado essa noite. Amém, irmãos? Queria começar a fazer você entender, pensar, visualizar dessa maneira. Um presente foi dado a você, esse presente foi dado por Deus, e como tudo que Deus dá, é algo muito bom, é algo maravilhoso, é uma benção. Leia comigo aí Provérbios capítulo 22. No livro de Provérbios, no livro de sabedoria, no capítulo 22, no versículo número 18. Provérbios 22, 18. Diz assim, porque... Provérbios 22, 18. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicardes todos aos teus lábios. Eu acho que o versículo está errado. Não é bem isso. Eu estou lendo errado. Eu estou lendo 22, 18, mas é 18, 22. Perdoe. Provérbios 18, 22. Diz assim, o que acha uma esposa, acha o quê? Acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Tem homem aqui essa noite? Você achou a sua esposa? Estava perdida por aí, você achou ela, é isso? Não, né? Você achou o bem. Você achou a benevolência. Deus foi bom para você. Um bicho feio igual a você arrumou uma mulher. Olha que maravilha. As mulheres digam amém? Não querem dizer amém nessa hora, né? Mas é uma bênção do Senhor. Não é um bicho feio igual a gente, um homem, um bicho feio, né? Alguém acha homem bonito? Não, o homem é um bicho muito feio, né? E arrumou uma mulher. E isso é benevolência. O Senhor foi benigno com você. Foi misericordioso contigo, né? E é uma bênção que o Senhor nos deu. E quando a gente casou, né, a gente tem que entender que isso realmente veio do Senhor para a nossa vida. Veja só outro livro, outro versículo em Provérbios. Agora o versículo 19, capítulo 19, o versículo 14. Diz assim, 19, 14, Provérbios. A casa e os bens vêm como herança de quem? Dos pais. Mas do Senhor, a esposa prudente. Veja, os pais podem deixar herança, podem deixar bens, propriedades, dinheiro, mas a esposa, quem dá é o Senhor. É do Senhor que vem a esposa. Só que o texto diz a prudente, tá? A outra não vem do Senhor, não, veio do diabo, né? Mas a prudente, ela veio do Senhor. Então, nós temos que entender como Deus está envolvido com o nosso casamento. Provérbios 31, abra aí agora, versículo 10 e versículo 11. Provérbios 31, 10 e 11. Diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Veja quanto vale uma esposa que foi dada por Deus, que é a herança do Senhor, que foi constituída por Deus para o seu marido. Será que os maridos aqui essa noite valorizam as suas esposas? Queria perguntar para vocês. Você entende como de Deus a esposa que hoje está do seu lado, que foi separada pelo Senhor, que é um presente de Deus para a sua vida? Você não tem o direito de reclamar dela. Ela veio de você, né? Então veja como nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu, né? Mas, da mesma forma, eu posso aplicar esse princípio às mulheres também. Porque o que temos veio do Senhor. Então, o que nós temos é o melhor para a nossa vida. Se veio de Deus, e se assim eu encaro e começo a valorizar, eu começo a viver essa realidade. O problema hoje, irmãos, são os pensamentos contrários que temos a nosso respeito, né? Porque esse princípio, como eu disse, se aplica também à mulher,
Porque da mesma forma que Deus deu a mulher para o homem, deu o homem para a mulher. E eu preciso entender que veio de Deus aquilo que hoje está comigo. E eu creio que eu estou na igreja, falando para casais cristãos, que entendem esse princípio, né? Que consideram Deus como o autor de todas as bênçãos da sua vida, consideram que Deus é que nos deu todas as coisas. Por isso eu creio que esse texto pode ser bem entendido por cada um de nós. Se eu pregasse essa mesma mensagem que preguei até aqui, num lugar secular, falando para as pessoas que não creem em Deus, aquilo não ia significar nada para elas. Aquilo que disse até agora não ia significar nada para pessoas que não creem em Deus. Porque não imaginam elas que aquilo que elas têm foi dado por Deus. A pessoa que não crê em Deus imagina que ela conquista tudo, né? Ela é que ganha, ela é que toma posse, ela é que conquista com seu esforço. Mas quem crê em Deus sabe que tudo que temos veio do Senhor. Você sabe disso, meu irmão, minha irmã? A roupa que você tem, o dinheiro que você tem, a profissão que você tem, a casa, os seus filhos, tudo veio do Senhor. Não foi você que conquistou. Você acha que você conquistou a sua esposa? Foi a misericórdia de Deus que fez ela gostar de você feio desse jeito. É ou não é? E a esposa acha que conquistou o marido? Também não. Foi Deus que deu. Vamos entender isso, irmãos. Foi Deus que deu a minha esposa para mim. Foi Deus que preparou ela para mim. Eu falo isso com toda certeza. A minha esposa. Foi Deus que deu. Olha só, eu nasci no Rio de Janeiro. Ela nasceu na cidade de Comercinho, lá no norte de Minas Gerais. Como é que Deus faz a gente se encontrar? Só Deus mesmo, né, irmãos? Só Ele que pode fazer essa coisa maravilhosa. E não existiria outra melhor nem à altura da que Ele me deu. Creia nisso. Encare dessa maneira. Você homem, você mulher, encare dessa forma. Não foi você que conquistou, foi o Senhor que te deu, e como presente de Deus é algo muito bom. Mas você, em primeiro lugar, precisa reconhecer isso. E quando a gente não reconhece esse princípio, a gente acaba desleixando, né, daquilo que nos foi dado. Quando você não imagina ou não reconhece que veio de Deus, você começa a desleixar com aquilo que você hoje tem. E a gente começa a fazer o que se diz no popular, cuspir no prato que come, né? Falar mal, desprezar, desconsiderar. E como você ficaria diante de Deus se Deus te abençoa, te dá alguma coisa preciosa e você cuida mal dessa preciosidade que foi dada a você e perde essa preciosidade? Como é que você ficaria diante de Deus? A mesma coisa se aplica ao casamento. Se você perder o seu casamento, você está perdendo algo maravilhoso que Deus deu a você. Você está desleixando daquilo que te foi dado. Então começa a pensar na responsabilidade que nós temos diante dessa realidade de que o nosso cônjuge foi um presente de Deus. Então isso vai fazer toda a diferença. A consciência dessa verdade vai fazer diferença na hora da crise. Porque na hora que está tudo bem, aí é fácil, né, irmãos? Está tudo bem, vocês estão bem, o dinheiro está entrando, está tudo legal, é tudo uma maravilha. Mas quando tiver a divergência, quando tiver a dificuldade, quando tiver o desentendimento, quando tiver a briga, como é que vamos resolver isso? Só é possível superar essas coisas com o entendimento de que o meu cônjuge é um presente de Deus para mim, que Deus preparou para mim. Embora talvez até hoje você esteja vivendo uma crise que foi se instalando no coração de cada um e foi fazendo com que nós comecemos a olhar para o outro como um adversário e não como um parceiro, não como companheiro que Deus nos deu. A vida vai fazendo isso nos problemas do dia a dia. E há casais hoje que estão vivendo como inimigos, como adversários, competindo entre si, lutando um com o outro, não é, irmãos? Mas por quê?
Esquecemos o princípio de que é um presente de Deus. Casamento é um presente de Deus. E eu preciso encarar essa realidade, porque é isso que vai me fazer superar as crises. Porque por mais maravilhoso que seja o casamento, todo casamento tem crise. Todo casamento, por ser um relacionamento humano, está sujeito às crises, aos comportamentos, às preferências, às manias. Tudo isso vai se manifestar no dia a dia. Mas o que vai fazer a gente superar são exatamente as consciências que temos a respeito do que somos, de quem somos. Porque estamos aqui, foi Deus que me criou, foi Deus que criou a esposa para mim, eu fui selecionado para ela e ela foi selecionada para mim. Eu preciso entender isso como um presente. E como tudo que Deus nos dá, é nosso dever cultivar e guardar. É outro texto que eu cito também no Gênesis, porque Deus criou o jardim do Éden, criou o mundo maravilhoso, deu ao homem, colocou ali o homem, disse ao homem, agora você cultive e guarde. Cultivar e guardar. Coisas que dão trabalho. Lavrar a terra, cuidar do jardim, limpar, tirar as coisas ruins. Esse é o trabalho do homem dado por Deus desde o início. Cultivar e guardar. Então, se você entendeu a mensagem até aqui, de que o seu cônjuge é um presente de Deus, a quem cabe guardá-lo e cultivá-lo? Cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós. Quem é que vai cuidar da sua esposa? É o Ricardão? É você que vai cuidar dela. Quem é que vai cuidar do seu marido? É você que vai cuidar dele. Quem é que vai cultivá-lo? Quem é que vai nutri-lo? Quem é que vai fazer isso? Somos nós, irmãos. Essa tarefa Deus deu para nós. Mas às vezes nós estamos até orando, pedindo para Deus fazer o nosso trabalho. Ah, Deus, cuida da minha mulher. Dá um jeito nela, porque ela não toma jeito. Mas não, quem tem que cuidar é você. Não é Deus que vai fazer isso. Ah, Deus, cuida do meu marido, dá um jeito nele, porque ele está cada vez mais difícil. É você que tem que cuidar dele. É você que tem que cultivar. Você sabe o que é cultivar? É investir, é semear, é plantar, para depois colher. Concorda comigo? Quem cultiva está na expectativa de um fruto, de uma colheita. Mas ninguém pode esperar colher um fruto se não plantou o fruto. É uma idiotice isso, né? Ah, eu gostaria tanto de colher caqui. Eu adoro caqui. Mas eu nunca plantei caqui. Então não dá. Como é que eu vou colher caqui se eu não planto caqui? Né? Não tem como. Só me resta comprar no supermercado. Assim, no nosso mundo, a gente faz as coisas assim, né? A gente resolve tudo comprando. Mas no mundo espiritual e na vida a dois, na vida familiar, o dinheiro não compra essas coisas. A gente semeia essas coisas. A gente cultiva estas coisas. Se eu quero colher alguma coisa boa, eu preciso plantar alguma coisa boa. Se eu quero realmente colher sorrisos, alegria, eu preciso plantar isso. Há casais hoje que estão reclamando que as suas vidas estão chatas, porque tem briga, tem reclamação o tempo todo, porque o outro é chato, a outra é chata, e fica essa briga, essa guerra. Mas quem é que está plantando nesse casamento? Quem é que está investindo? Quem é que está cultivando? Quem é que está guardando? Quem é que está encarando isso como um presente de Deus e cuidando como deveria cuidar? A gente às vezes cuida tão bem de coisas, porque não conseguimos cuidar de pessoas, já que pessoas são muito mais importantes do que coisas. Alguém diz amém? Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Já viu como tem pessoas que cuidam muito bem das suas coisas, mas não conseguem cuidar de uma pessoa que Deus te deu de presente para estar ao teu lado para o resto da tua vida. Você cuida tanto das coisas, dos negócios, da vida profissional, mas não consegue cuidar daquele que está do seu lado. E cultivar na vida dele coisas boas que você mesmo vai colher. Quando Deus dá o jardim e diz, Adão, cultive, quem é que vai colher o que será cultivado? É ele mesmo, não é? É ele próprio o maior beneficiário. Quando nós cultivamos na vida do nosso cônjuge, quem é que colhe isso? Somos nós mesmos.
cultivar e guardar ordens de Deus para a nossa vida. Então, quando eu creio que o meu cônjuge é realmente um presente de Deus, eu invisto nesse presente, eu cuido desse presente, eu cultivo na vida dele, na vida dela, porque eu quero ter uma colheita disso aí. E aí, irmãos, quando esse entendimento existe, dois importantes. O primeiro de que foi Deus que me deu, a transformação é completa no casamento, pai e mãe são deixados e se tornam uma só carne. Esse entendimento de que isso é um milagre de Deus, de que isso é um presente de Deus, aí eu creio que é possível nós cumprirmos as promessas que nós fizemos no dia do nosso casamento. Você que se casou, não sei se todos aqui são casados, tem algum namorado aqui ou noivo, mas quando nós casamos, a gente chegou lá diante do padre, sei lá de quem você estava, do pastor, e você fez promessas, fez ou não fez? Ele deve ter perguntado algo assim: você promete aturar essa pessoa para o resto da sua vida, independente do que ela fizer? Mais ou menos isso, né, que ele pergunta. Com outras palavras, mas o entendimento é mais ou menos esse, não é? É ou não é? Ele normalmente pergunta assim: na saúde ou na doença? Na riqueza ou na pobreza? Não é assim que ele pergunta? Mas em outras palavras, ele está dizendo: você promete, você vai aturar essa pessoa do jeito que ela ficar e se tornar pelos próximos 40, 50, 100 anos, independente do que aconteça, se ela ficar feia, se ela ficar pobre, se ela ficar doente, qualquer coisa que acontecer com ela, você promete que você vai manter o compromisso aqui e tal. E na hora lá todo mundo diz: prometo, sim. E por que tanta gente quebra essa promessa? Quebra por falta do entendimento dos princípios que nós estamos vendo aqui. Não foi você que conquistou, foi Deus que te deu. Entende? Então, se você entender isso, você então será capaz de cumprir esse princípio, independente de circunstâncias, se está doente, se está com saúde, se está rico, se está pobre, até que a morte separe. Somente com esse entendimento nós vamos nos empenhar para cumprir a promessa. Porque quando você promete, você não está prometendo só a pessoa que está do seu lado. Na hora do casamento, você está prometendo a todo mundo que está ouvindo. Você está prometendo a pessoa que está do seu lado, você está prometendo a pessoa que está celebrando, você está prometendo as pessoas que você convidou e, principalmente, você está prometendo a Deus que você chamou para ser testemunha do teu casamento. Olha que coisa louca. Você chama Deus para testemunhar. Deus, vem cá. Eu quero me casar, eu queria que o Senhor estivesse presente e que o Senhor testemunhasse tudo aquilo que eu vou fazer no meu casamento. E eu vou dizer diante do Senhor, eu vou prometer um monte de coisa. É louco o cara que promete isso tudo e não cumpre, né? O que você acha? Está no juízo perfeito? A mulher que promete isso tudo, chama Deus. Se você não quer prometer, não quer se comprometer, melhor não casar na igreja. É ou não é? É como estão fazendo hoje em dia, melhor nem casar, né? Faz test drive para a vida toda. Não é assim que as pessoas estão fazendo hoje? Por quê? Porque você convidar Deus para testemunhar, ouvir aquela baboseira toda, você vai falar, e depois não cumprir nada do que você prometeu, está louco, não está? Imagina isso. Imagina isso diante de um juiz humano, num tribunal. Você lá, chega diante do juiz, promete que vai fazer um monte de coisa, e depois não faz. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Você acha que vai ficar o dito pelo não dito? Não, não vai. Terá consequências. E diante de Deus, que primeiro viu tua necessidade, supriu tua necessidade, te deu uma bênção maravilhosa, mandou você cultivar e guardar, você fez um monte de promessa diante de Deus que você chamou para testemunhar o teu casamento, e lá no meio do caminho, não, ele ficou careca, não quero mais ele. Não, ela ficou gorda, não quero mais ela. Que negócio é esse? Está maluco? Fala para mim, está doido? Como pode? Mudou de ideia?
Ah, não, quando eu casei era rico, agora é pobre, não quero mais não. Que loucura, não é, irmãos? Então, essa falta de entendimento dos princípios é que muita gente leva as pessoas a essa completa irresponsabilidade em relação ao que a palavra de Deus diz para nós. Então, eu queria ainda essa noite compartilhar com você alguns princípios de Deus para essa caminhada que a gente chama de casamento. É uma grande caminhada, irmãos, é uma grande jornada que você iniciou, não sei há quanto tempo atrás, mas porque Deus te abençoou e te deu alguém, e com essa pessoa você se tornou uma só carne e iniciou uma caminhada para a sua vida toda, até que a morte separe. Amém, irmãos? Você entende isso? Essa responsabilidade é para a vida toda. E os princípios que Deus está aqui nos explicando, eles precisam ser aplicados à nossa vida. Há um princípio de Deus que é muito importante, que se aplica em várias áreas, que é o princípio do contentamento e da satisfação. Será que nós entendemos este princípio? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você, fique contente e fique satisfeito com o que Deus está te dando. Amém? O seu cônjuge é um presente de Deus e você tem que aprender a ficar contente com isso. É um grande problema o descontentamento. Hoje a gente tem até dentro da igreja um monte de gente descontente, enquanto a Bíblia diz em diversos versículos que nós temos que aprender a viver contentes. O apóstolo Paulo diz isso lá em Filipenses 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Hoje, irmãos, a maior fonte de infelicidade é a falta de contentamento. As pessoas não estão nunca contentes e nem satisfeitas com nada. E às vezes eu converso com casais e algum diz para mim assim, olha, parece que o meu cônjuge nunca está satisfeito com o que eu faço. Ele nunca está feliz com nada que eu faço. Nunca está contente com aquilo que eu faço. Eu tento o máximo, mas aquilo parece que nunca o satisfaz. O problema está em quem? O problema está nesse que não se satisfaz, que é insaciável, não é? Não experimenta contentamento. Irmãos, contentamento é um princípio de Deus. Se Deus me deu alguma coisa, primeiro, não me cabe reclamar do que Deus me deu. Amém? Falei para você aqui no início, a mulher saiu do homem, então o homem que reclama da mulher é maluco. É ou não é? Ela saiu de você, como é que tu vai reclamar dela? E se Deus que deu, não tem que reclamar. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que cultivar e guardar. Imagina Adão reclamando com o Senhor, Senhor, não gostei desse jardim não, o Senhor podia ter feito melhor, o Senhor podia ter colocado mais árvores mais aqui, esse lago podia ser maior, aqui podia ter mais peixe, né? Aquela árvore podia dar umas frutas melhores, podia ser mais fácil. O coco é tão gostoso, mas é tão difícil tirar água de dentro, o Senhor podia ter botado uma tampinha no coco, né? Imagina você imagina um homem falando isso com Deus, reclamando? Mas tem gente que é assim, tem gente assim, você conhece gente assim? Tomara que não seja o teu marido, a tua esposa aí, né? Fala, conheço, pastor, está aqui do meu lado. É um problema que eu vou arrumar essa noite, né? Mas tem gente assim, nunca está satisfeito com nada, está sempre reclamando, sempre queria que fosse diferente, sempre queria que fosse um pouquinho melhor. Pô, tu é um chato. Para começar, né? É chato uma pessoa assim. Quer sempre alguma coisa melhor. O que isso provoca? Um eterno descontentamento, uma eterna frustração. Ah, eu queria que o coco tivesse uma tampinha, o coco não tem uma tampinha, ah, como é difícil tirar água de coco. Aí pronto, fica insatisfeita para o resto da vida. O que está faltando, muitas vezes, no nosso casamento, é o contentamento. Ser contente com o que você tem, com o que Deus te deu. Não há um cônjuge melhor na face da terra do que esse que está do teu lado. Amém? Encara essa verdade. Não existe uma pessoa melhor do que essa que está contigo. Então você não vai melhorá-la, porque ela foi feita por Deus. Você não vai transformar, você não vai melhorar. Essa neura também que pega na gente, a gente fica o tempo todo casado querendo mudar outra pessoa. Você vai se tornar uma pessoa muito infeliz se você agir assim.
O tempo todo você quer mudar a outra pessoa, você quer transformar ela, você quer fazer ela a tua imagem e semelhança. Só que ela é a imagem e semelhança de Deus, não tua. Graças a Deus, né? Imagina se ela fosse a tua imagem e a tua semelhança, você estava roubado, né? Mas tem gente que fica assim nessa neura. Eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero melhorar aquela pessoa, eu quero isso, porque eu acho que eu sei o que é melhor. E não é assim que funciona. A gente precisa entender o contentamento, essa bênção que o Senhor nos dá. Veja Provérbios capítulo 5. Provérbios 5, 18 a 21. Está escrito assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacinte os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Olha o que Deus está dizendo. Presta atenção. Você tem a melhor pessoa do seu lado. E é com ela que você tem que desfrutar das melhores coisas. Então, você não tem o direito de olhar para outra. Andarias cego pela estranha? Abraçarias o peito de outra? E ele diz: o Senhor conhece. Veja, o caminho do homem está perante os olhos do Senhor. Deus está olhando para nós e está percebendo todo o nosso comportamento em relação ao nosso cônjuge. Seja lá em que nível for esse comportamento. Desde a desvalorização, né? Desde o desprezo, desde essa loucura de ficar insatisfeito com tudo, de ser chato, de querer sempre melhorar o outro, até o extremo de olhar para outro, de abraçar outro, de sair com outro. Tudo isso está diante dos olhos do Senhor, diz a Bíblia. Deus está vendo tudo aquilo que fazemos. E Ele está vendo também o quanto estamos satisfeitos e contentes com aquilo que Ele nos deu. Eu imagino, irmãos, que Deus faz coisa maravilhosa por nós, nos dá presentes maravilhosos, como foi com Adão, deu tudo do bom e do melhor, e de repente, imagina, como eu disse aqui, Adão reclamando de Deus do que ele fez. Eu dava um peteleco em Adão. Fala sério. Te dou tudo do bom e do melhor, você ainda vem reclamar comigo? Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Não faz isso não. Deus te deu coisa maravilhosa. De repente não está tão bom, e a culpa não é de Deus, a culpa é tua. De repente é você que não está cultivando, não está semeando. Você quer coisa boa, mas não está plantando, né? Você quer que caia do céu. E não é assim que funciona. Então, contente-se, fique contente. Tem um popular aí, um dito popular de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Já viu isso? Já ouviu essa frase? A grama do vizinho é sempre mais verde. Por quê? Isso aí é a síndrome de gente insatisfeita. Porque a pessoa está sempre insatisfeita com o que ela tem. Então, ela, quando olha para a casa do vizinho, ela sempre vê algo melhor lá na casa do vizinho. Irmãos, isso é um princípio de desgraça, de infelicidade, de inveja, de toda coisa maligna, demoníaca que pode ter sobre a vida de uma pessoa. A grama do vizinho, primeiro, não é mais verde, é igualzinha à tua. É igualzinha à tua. O problema é a maneira que você olha. De repente você olha para a grama do vizinho cobiçando, né? Mas esquece de cuidar da tua grama. De repente a tua grama está toda destruída porque você não cuidou e o vizinho está cuidando da dele. Ah, e por isso que ela parece mais bonita. Mas olha que coisa infernal. Você viver a vida inteira invejando o que o outro tem. E aí o que acontece? Nasce dentro de você uma tremenda insatisfação. Ela brota dentro da gente. Ah, eu queria ter a casa do vizinho, eu queria ter o carro do vizinho, eu queria ter a mulher do vizinho. Olha a mulher dele, a minha, olha só, pai, começa, né? Começa esse problema sério. Por quê? Falta de contentamento. Quando nós somos contentes, nós somos felizes, nós somos satisfeitos. Tem um outro dito popular também: não tenho tudo o que quero, mas amo tudo o que tenho. Esse é de Deus, sabia? Esse é bom, esse é um princípio. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você tem que amar tudo o que você tem. Você tem que valorizar o que você tem. Você pode não morar na casa mais linda do mundo, mas é a tua casa. Então valorize aquela casa.
Você pode não ter a esposa mais maravilhosa, mas é a tua esposa. Valorize ela. Você pode não ter o Brad Pitt lá, mas é o teu marido. Valorize esse careca barrigudo aí. Tá? Valorize ele. Alguns não têm careca barrigudo, né? Alguns têm cabeludo desleixado, alguns têm magricela, né? Mas valorize, não importa como ele seja ou como ela seja, valorize, dê valor. Olhe para o que você tem e ame o que você tem, porque foi Deus que te deu. Entende isso, irmãos? Como isso é importante para a vida toda, não só para o casamento. Há pessoas que, por mais que ganhem, nunca são plenamente felizes, porque sempre querem mais. Por quê? Porque não entendem o princípio do contentamento. Então não há felicidade para essa pessoa, porque ela sempre vai querer além do que aquilo que ela consegue conquistar. Você quer o carro do vizinho, você vai lá e compra o carro do vizinho. Aí daqui a pouco o vizinho compra outro. Aí você quer o outro. E você não tem limite naquilo que você quer. Traz isso para a vida do casamento, a mesma coisa. Então você começa a querer que o teu cônjuge seja algo que ele não é. E você não fica satisfeito com aquilo que ele é. Qual é a solução? Muita gente diz, então separa. Só que você fez uma promessa. Só que você tem que entender que quem te deu foi Deus e que Deus não vai dar outro. Deus só dá um, tá? Ninguém vem a dizer que a amante veio do Senhor, porque não veio. Só a esposa vem do Senhor, a amante vem do diabo. Está entendendo isso? A amante vem do capeta, do cão. É dele que vem. Então é a esposa que vem do Senhor. E a gente tem que entender isso, irmãos. Mas entender a ponto de cuidar e de estar satisfeito e de tornar a minha grama cada vez mais verde. Como é que eu torno a minha grama verde? Cuidando dela. Alguém consegue ter uma grama bonita se não cuida dela? Veja, você pode não ter um palácio, mas é a tua casa, cuide dela. Cuide dela. Seja caprichoso. Seja cuidadoso com aquilo que Deus te deu. Você está entendendo isso? Pode não ser a casa mais bonita do mundo, mas é a tua casa. E quanto mais você amar e cuidar dela, mais bonita ela vai ficar. Assim o teu marido, assim a tua esposa. Quanto mais você amar e cuidar dessa pessoa, mais bonita ela se tornará. Primeiro, o que é a beleza? Né? Já é algo para a gente pensar. A gente começa a considerar a beleza um padrão que o mundo impõe a gente. Né? Um padrão. É essa beleza, essa menina aqui, é esse homem aqui. Isso é o padrão de beleza. Não, isso não é o padrão de Deus. Isso não pode ser o nosso padrão. Então nós temos que entender que quanto mais eu e você cuidarmos do outro, mais bonito o outro se tornará. Amém, irmãos? Mas quem é que vai cuidar da tua grama? Não é o vizinho. Quem vai cuidar da tua grama é você. E é você que tem que cuidar dela para que ela melhore a cada dia e fique cada dia mais verde. Então você tem que cuidar do presente que Deus deu a você, para que você fique contente com o que você tem, satisfeito. Uma pessoa satisfeita, ela não vai procurar satisfação em outro lugar. Qual tem que ser o melhor lugar para você estar? A sua casa. Qual deve ser a melhor companhia da sua vida? O seu cônjuge. Se você prefere ficar com os amigos, com as amigas, com os parentes, com as tias, com as primas, alguma coisa está errado. A melhor companhia para você é o seu cônjuge. O melhor lugar do mundo é a sua casa. Mas se hoje não é assim, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta a cuidar e guardar, volta a investir, volta a trabalhar naquilo que você deixou desleixado. Imagina, irmãos, eu te dou uma casa maravilhosa, eu te dou uma mansão. Às vezes eu fico pensando isso, já viu esses programas de televisão, que a equipe vai lá, pega uma pessoa pobre, né, coitadinha lá, casa toda caída, aí vão lá, né, tem o Huck que fazia isso, né, o Luciano Huck, outros programas fazem. Vão lá, reforma a casa da pessoa toda, bota a casa, fica linda. E aí todo mundo chora no final, maravilha. Aí eu fico pensando o seguinte, daqui a 5 anos eu queria voltar nessa casa.
voltar com as câmeras naquela casa que estava linda no dia que foi dada. Eles não fizeram, não conheço ainda, não vi pelo menos, não sei se alguma equipe já pensou em fazer isso, e voltar lá depois de 5, 10 anos e ver como está a casa. Infelizmente, eu imagino que a maioria, posso até estar enganado, se voltarem 10 anos depois, a casa vai estar talvez pior do que a primeira que foi dada e transformada. Porque não adianta a gente ter a melhor coisa do mundo se a gente não cuidar daquilo que a gente tem, entendeu? Não adianta você ter a coisa mais bonita do mundo se você não cuidar daquilo que você tem. Então, o que vai fazer diferença não é o ter, mas é o dia a dia do cuidado. E casamento é um dia a dia de cuidado, em pequenas coisas que nós investimos um no outro. E eu quero deixar contigo Hebreus capítulo 13, versículo 5, em que a palavra de Deus nos diz exatamente isso, sobre contentamento. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contente-se com o que você tem, porque Deus está dizendo para você que nunca vai deixar você, nunca vai te abandonar. Então o contentamento tem que estar presente na sua vida, para que você então cuide daquilo que você tem. E o maior projeto da sua vida é cuidar do seu cônjuge, até que a morte os separe, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, em toda e qualquer circunstância, independente do que venha acontecer ou do que esteja acontecendo. O projeto de vida é cuidar do bem precioso que Deus te deu. Outro princípio que eu quero deixar contigo é o princípio da prioridade. Irmãos, prioridade é algo que também atrapalha demais a vida da gente. Você pode ter a tua vida, a princípio, até caminhando bem, mas se você não tiver uma ordem de prioridades importante e correta, você vai meter os pés pelas mãos e tudo vai ficar comprometido. Prioridade certa no casamento é muito importante. Primeiramente, a maior prioridade da nossa vida, qual é? Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, a prioridade mais importante na vida de qualquer cristão é buscar o reino de Deus. Reino de Deus é o lugar onde Deus reina, onde Deus é o rei, onde Deus governa, onde Deus manda, onde Deus faz e acontece. Então, o primeiro objetivo nosso é fazer com que a nossa vida seja o reino de Deus. Que Deus reine na nossa casa, mande na nossa vida, governe as nossas atitudes, os nossos pensamentos. É estabelecer o reino de Deus a partir da nossa casa. Essa é a prioridade número 1 para qualquer de nós, não é? E isso deve nortear toda a nossa vida. Então, eu entendi que o meu cônjuge é um presente de Deus. Eu entendi que eu tenho que cultivar e guardar. Eu entendi que eu preciso estar contente e satisfeito. Agora eu preciso entender que eu tenho que colocar na minha vida prioridades certas. Vamos ler Provérbios 15, 16. Provérbios 15, versículo 16 e versículo 17. Olha o que diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O que Deus está dizendo para nós, irmãos? Para a gente não inverter os valores. Ter prioridades é ter valores corretos na ordem certa. O que é prioridade? É fazer o que é mais importante primeiro. É colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante. Nesse versículo de Provérbios que a gente leu, Deus está dando 2 exemplos do que é mais importante. O que é mais importante aqui? Você entendeu o versículo? O que é mais importante quando ele diz que melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação? O que é mais importante, dinheiro ou temor de Deus? Temor de Deus, não é isso que ele está dizendo? No segundo versículo, melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que boi cevado onde há ódio. O que é mais importante, ódio ou amor? O que é mais importante, ter coisas e não ter o mais importante, que é o amor, que é a paz?
que é mais importante na vida da gente? Qual é a prioridade da gente? É viver do jeito que a gente quer, com muito dinheiro, com muita coisa, mas ao mesmo tempo muita inquietação, muita falta de paz de espírito, ou viver no temor do Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, buscando as coisas de Deus em primeiro para a gente. Irmãos, que casamento vai ser feliz se o casal não tiver prioridades corretas? Quantas vezes a gente vê até casais na igreja, veja, não estou falando para a gente do mundo, estou falando para a igreja, mas que não tem prioridades. Casais que priorizam melhorar de vida, priorizam ficar ricos, priorizam melhorar os negócios, priorizam um monte de coisa. Mas a casa vai estar ficando cada vez pior, o relacionamento cada vez pior, o negócio está prosperando, mas a vida está morrendo. O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta? Lutar por tanta coisa e deixar outras que são mais importantes de lado? O que adianta no final ter o prato cheio de carne de boi cevado e não ter amor do meu lado? O que adianta dizer, conquistei tudo isso, mas sou infeliz, sou triste, não tenho meu cônjuge, não tenho meus filhos ao meu lado? O que adianta isso tudo? Mas como se reverte isso? Só com prioridades certas. É a prioridade que norteia a vida? É a prioridade que faz a gente atacar em primeiro lugar aquilo que é mais importante. Então, na nossa vida, no dia a dia, o que é mais importante? Pelo que a gente luta primeiro? Veja ainda Provérbios 17:1. Provérbios 17:1. Só a sabedoria de Deus. Diz assim: melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. É melhor ter pouco, mas ser feliz, do que ter muito e ser infeliz. É melhor o bocado seco, mas a paz no coração, o valor que cada um dá ao seu lar e um ao outro, do que uma casa cheia de coisa, mas cheia também de briga, de competição, de disputa, de insatisfação, como eu falei aqui do outro ponto, queridos. Então, o que adianta disso? O que a gente precisa é gastar tempo para desenvolver o nosso relacionamento e não a nossa conta bancária. Você está entendendo isso? Quanto tempo você dedica? Vamos fazer aqui uma conta. Na nossa semana, quanto tempo nós dedicamos ao nosso progresso profissional? Quanto tempo nós dedicamos ao nosso progresso financeiro? Quanto tempo dedicamos ao nosso progresso intelectual? Você estuda para melhorar, para se formar, você faz 2, 3 faculdades, você busca melhorar no seu trabalho, para o seu salário ficar maior, para você comprar mais coisas, para a tua casa ficar mais confortável. Quanto tempo nós gastamos por semana cuidando de todas essas coisas? E quanto tempo, comparando com esse, nós gastamos em investir no nosso relacionamento, em melhorar o relacionamento? Às vezes todas essas coisas estão piorando o relacionamento. E a gente está dizendo, não, mas é importante fazer uma faculdade. Não, mas é importante ganhar mais. Não, mas é importante comprar mais coisas. Mas o que vai adiantar isso tudo se no final um não falar com o outro, os filhos estiverem igual pipa voada? O que adianta isso aí? O que adianta isso tudo se no final não tiver o que realmente vale a pena, o que realmente tem valor? Tudo vai se perder. Então a gente mostra a importância que a gente dá às coisas pelo tempo que a gente gasta com elas. Quanto tempo você gasta com o seu cônjuge? Quanto tempo você investe no seu relacionamento? É isso que vai mostrar o quanto isso de fato é importante para você e o quanto você valoriza de fato essas coisas. E para terminar, irmãos, eu quero deixar aqui uma sugestão para melhorar o seu casamento. Quer melhorar o seu casamento? Faça um triângulo amoroso. Ninguém vai me amarrar, não? Hã? Hein? Está amarrado? Faça um triângulo amoroso. Olha o perigo, né? Se alguém pegar essa fita na internet, cortar só esse pedaço, editar, fazer, pastor Maurício mandando o pessoal fazer swing aí. Que coisa, hein, irmãos? É um problema, é um perigo que a gente passa aí, mas não tem jeito. Olha, antes que você fique espantado, triângulo amoroso é você, teu cônjuge e Deus. Não há outro melhor, né? Não há outro componente melhor do que esse.
esse triângulo que vai realmente dar base para a sua vida, que vai dar sustentação para a sua vida. Você pode estar muito bem com o seu cônjuge, mas se não tiver Deus, furou. Entendeu? Você pode estar muito bem com Deus, mas se não tiver bem com o cônjuge, furou. Entendeu isso? Só com as 3 pernas corretas você consegue ficar em pé, igual um tripé. O que é preciso para alguma coisa ser sustentada, quem estudou física sabe disso, são 3 pontos de apoio, né, irmãos? Se tiver 3, fica em pé, se não tiver, não conta. Então, faltou um, vai ter problema. Mas se tiver os 3 bem juntos, bem firmados, aí sim vai ser o que é melhor. Então, para terminar, leia comigo Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 12. É o texto mais conhecido que fala sobre esse triângulo, não é? De nós estarmos realmente com Deus no nosso casamento. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 12, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ele vai falando tudo de 2, mas no final ele diz: o cordão de 3 dobras. A gente não casou para apenas ficar juntos, irmãos. Entenda isso. Viver juntos, muita gente faz isso sem casamento, né? Você não casou só para viver junto com alguém. Você casou para ser um com este alguém. E os 2 na presença de Deus. Nesse cordão de 3 dobras. Nessa vida forte e firme que é indestrutível. Resiste às dificuldades do mundo, resiste aos ataques do diabo, resiste a qualquer coisa que você imaginar. Mas firmados nos princípios da palavra do Senhor. Então você casou não apenas para isso. Você casou para viver segundo a vontade de Deus, sendo uma só carne e valorizando o presente que Deus te deu, que é o teu cônjuge, e investindo na vida dele, cuidando dele, cultivando na vida dele, para que você possa colher coisas melhores. A pessoa que está do seu lado hoje, ela pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas é a pessoa que Deus te deu. E você precisa assumir a responsabilidade de cuidar dela da melhor maneira possível. Investir, cultivar nos mínimos detalhes. E ela vai se tornar uma pessoa cada vez melhor. E você vai ficar uma pessoa cada vez mais feliz e contente. Quanto mais você investe no seu casamento, o maior beneficiário é você mesmo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe aos casais da igreja. Eu queria fazer uma oração, queria pedir a minha esposa para estar aqui comigo, para nós orarmos pelos casais. E se você deseja receber essa oração como casal, queria convidar você a estar aqui à frente, para nós orarmos. Se você sente que precisa de uma oração pelo seu casamento. Não é quer dizer que o seu casamento está ruim, que você está com problema, não é isso. Mas você quer uma oração. Você quer junto comigo orar. Não sou eu que vou orar por você e fazer um milagre. Não é isso que acontece. É Deus que faz o milagre. Amém? Eu sou aqui apenas como um instrumento para que Deus possa realizar isso na tua vida. Então, se você quer essa oração, nós vamos juntos, como casais, na presença de Deus, orar pelo seu casamento, pela sua família, para que você possa experimentar coisas melhores, mais preciosas da parte do Senhor. Que o Senhor possa abençoar vocês como casal. E eu desejo que Ele abençoe da forma como Ele tem nos abençoado. Oi? Amém. Estão fazendo aniversário hoje? Glória a Deus. Que bom. Vieram comemorar no lugar certo, na presença de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos? Ore pela sua esposa, pelo seu esposo agora.
Você que não veio aqui, mas está aí, ora também nesse momento. Isso, dá a mão para sua esposa, abraça, da maneira que você achar melhor. Mas ora agora, peça a Deus que Ele te ajude a mudar a visão, que Ele te ajude a investir, que Ele te ajude a ser contente, ser feliz, que Ele ajude você a não buscar felicidade fora do lar. Felicidade está do teu lado, felicidade está na tua casa, ela não está longe, ela está perto de você, foi Deus que deu, ela está do seu lado agora aí. Essa é a sua felicidade, o seu cônjuge. Senhor, eu te agradeço por essa noite, pelo que o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade de ouvir Tua palavra, por estarmos juntos na Tua casa. Eu quero nessa hora pedir ao Senhor, por cada casal, especialmente por esses que estão aqui à frente, que sentiram a necessidade de receber do Senhor uma palavra, receber do Senhor uma direção, Pai. Abençoa esses teus filhos, Pai. Os irmãos que estão aqui completando aniversário de casamento, Deus, que coisa maravilhosa. Passar mais um ano com a pessoa que o Senhor nos deu, com a bênção do Senhor. Como é bom, Pai. Eu estou há 26 anos casado com a minha esposa, a esposa que o Senhor me deu. Como eu te agradeço por isso, Pai. Como eu louvo ao Senhor pela mulher maravilhosa que o Senhor me deu. E como eu desejo para os meus irmãos que eles sejam tão felizes quanto nós somos, Pai. É a oração que eu faço agora diante da igreja, é que cada casal aqui possa experimentar a mesma alegria, a mesma felicidade que eu tenho experimentado com a minha esposa, a mesma intensidade, o mesmo conforto, o mesmo contentamento, a mesma satisfação. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos aqui, Senhor. Abençoa cada casal, cada família, os filhos desses casais, Pai, que sejam abençoados também, meu Deus. Que cresçam conhecendo ao Senhor e que cada casal assuma a responsabilidade de trazer as prioridades certas para os seus lares, meu Pai. Não adianta a gente encher a casa de coisa se ela estiver vazia de alegria, se ela estiver vazia de paz e de felicidade. Deus, que mais importante seja a nossa paz, a nossa alegria. Abençoa esses casais, Senhor. Aonde está havendo um conflito, aonde está havendo um problema com os filhos, Deus. Oh, Pai, que os casais se unam para superar isso. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos aqui, Senhor. Nos ensina a viver dia a dia. Nos ensina a guardar Tua palavra. Nós somos falhos, nós erramos, Senhor, mas a gente quer acertar, a gente quer melhorar a cada dia. Eu te peço, abençoa teus filhos. Abençoa as famílias da igreja, Pai. A igreja tem como base a família, Senhor. Famílias fortes significa uma igreja forte, saudável. Fortalece as famílias da igreja, Pai. Fortalece os casamentos. Livra do mal. Livra, Senhor. Livra da tentação, meu Pai. Que ninguém olhe para fora, que ninguém olhe para o quintal do outro. Meu Deus, o Senhor está vendo. O Senhor contempla cada caso, cada atitude nossa, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa os casais da igreja. O nosso culto de casais, esse trabalho que aqui fazemos, seja com a Tua bênção e com a Tua direção, meu Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, teu casamento, tua família, teus filhos e toda a tua vida para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar? Por tuas promessas e
Pai, que ela esteja em nosso coração todos os dias. Obrigada, Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Deus.